Olá, como você está? Eu sou a Ariadna e hoje vamos conhecer um pouco sobre a pessoa com deficiência visual. E quem são essas pessoas? As pessoas com deficiência visual são caracterizadas pela ausência de visão parcial ou total. E essa perda pode ser congênita quando a pessoa nasce com ela, ou adquirida devido a acidentes que causam traumas oculares, degeneração senil das córneas ou doenças como a hipertensão arterial ou a diabetes. A deficiência visual se divide em dois grupos com características e necessidades diferentes: pessoas com baixa visão e pessoa com cegueira ou cego. O que determina se uma pessoa possui baixa visão ou é cega é o quanto de acuidade visual que ela possui quanto ao seu campo de visão, ou seja, o quanto ela enxerga, qual é a sua capacidade funcional da visão. Ter baixa visão é diferente de ser cego. A baixa visão é uma condição intermediária entre a cegueira e a possibilidade de enxergar completamente. A baixa visão se apresenta de maneiras muito diferentes, podendo ser leve, moderada e profunda. Vamos entender um pouco melhor. No dia a dia, um dos exemplos é que as pessoas com baixa visão, elas veem as pessoas, mas não as reconhecem. A maioria delas não necessita de bengala longa para locomoção, mas não enxergam os nomes dos ônibus ou das placas de rua. Confundem obstáculos no chão, tendo dificuldades para distinguir degraus, poças de água e buracos. Além disso, elas não conseguem ler na lousa, no quadro negro da sala de aula, e também legendas de cinemas. E apresentam muita dificuldade de enxergar, dependendo da iluminação do ambiente. Para isso, para poder enxergar melhor, necessitam de lentes de aumento e lupas. Também de orientações e adaptações de material, como letras ampliadas, aumento do contraste e iluminação adequada. A cegueira é um comprometimento que vai desde a total ausência da visão à percepção de vultos e luminosidade. Sim, algumas pessoas cegas não conseguem realmente captar nenhum estímulo visual, não enxergam nada. Mas há outras, as que apresentam alguma percepção visual, que são capazes de enxergar algumas coisas. Algumas podem dizer, por exemplo, se a luz está acesa ou apagada, ou se há vultos à sua frente, ainda que não possam discernir o que são exatamente esses vultos. A bengala é um instrumento muito útil para o deficiente visual. A mais comum é a dobrável. Ela serve para ajudar a pessoa a se locomover em ambientes desconhecidos, em ruas, em calçadas. Serve para que a pessoa perceba os obstáculos que estão à sua volta. Atualmente, vários cegos estão deixando a bengala de lado e utilizando cães-guias. O único problema é que a sociedade brasileira não está muito preparada. Muitos cachorros são barrados em locais públicos como metrôs, teatros e restaurantes. E acreditem, tem gente que fica brincando com eles. Isso não pode acontecer. A pessoa cega utiliza o braille como sistema de leitura e escrita. O sistema braille é descrito como a forma pelo qual o cego consegue tocar as palavras. O braille é importante para as pessoas cegas, para a alfabetização, também dá independência, autonomia no consumo de produtos. Autonomia para poder entrar em um elevador com segurança, receber contas, extratos bancários ou faturas de cartão de crédito. E preste atenção, o diagnóstico de deficiência visual pode e deve ser feito muito cedo na infância.
O primeiro passo é reconhecer a deficiência visual. Mas como fazer isso? Nem sempre as deficiências visuais mais leves são detectadas prontamente. Muitas delas só são reconhecidas pelas dificuldades que a criança tem na escola. Por isso, muitas escolas recomendam aos pais e responsáveis que busquem fazer de rotina o exame de acuidade visual das crianças, principalmente se notarem alguma dificuldade de leitura, dor de cabeça injustificada por outros motivos ou vista cansada durante as aulas. Detectado alguns desses sintomas, a criança deve ser levada a um oftalmologista para uma avaliação visual. Agora, nós vamos saber como agir quando estivermos com pessoas com deficiência visual. Trate-o com respeito e acompanhe-me. Imagine você chegando a um lugar novo, onde nunca esteve antes. Pode escolher um restaurante, um prédio ou até uma cidade nova. Você para, olha, reconhece o lugar. Rapidamente o lugar em si deixa de ser uma novidade e também as pessoas que lá estão e as suas sensações e seus pensamentos sobre o que acontece nesse lugar. Para a pessoa com deficiência visual é diferente. O lugar em si demora a deixar de ser uma questão, algo a ser reconhecido. A pessoa com baixa visão vai precisar usar recursos e apoios para fazer o reconhecimento do espaço. Para a pessoa cega, a bengala mostra tudo e todos a um passo. A audição dá a eles um alcance um pouco maior. Passou disso, a pessoa com deficiência visual precisa voltar ao lugar e contar com a sua memória e com a noção espacial. E também o hábito é o costume com o lugar que vai se desenvolvendo o reconhecimento deste. Então, o que fazer? Podemos ajudá-los? Sim, mas quando a pessoa com deficiência visual precisar. Atenção! A forma correta de ajudar faz toda a diferença. O primeiro passo é identificar-se. Quem é que nunca ficou embaraçado diante da fatídica pergunta: você lembra de mim? Pois é, e para a pessoa com deficiência visual é ainda pior, pois nem sempre ela vai identificar a voz de quem está falando. Então, identifique-se sempre ao falar com quem não enxerga. É fácil. Aproxime-se, chame a pessoa com deficiência visual pelo nome, para que ela saiba que lhe estão dirigindo a palavra. E basta dizer: oi fulano, aqui é o ciclano. E tenha certeza que a pessoa com baixa visão e cegueira entendeu que está falando com ele. Nós, que enxergamos, estamos muito acostumados a ter a visão como primeiro sentido. Então, cuidado se você está com uma pessoa com deficiência visual e meio sem querer começa a falar como se soubesse quem está falando. Se ele soubesse quem está falando e que a fala está direcionada a ele. E ao ir embora, mencione que está saindo. Avise para ele, não fique conversando sozinho. É desagradável para qualquer pessoa falar com o vazio. Não force uma ajuda. Nem sempre uma pessoa com baixa visão ou cega precisa de ajuda para, por exemplo, se localizar. Às vezes, ela já repetiu aquele caminho tantas vezes que acabou decorando os obstáculos, as guias rebaixadas e os buracos na calçada. Para ter certeza de que a pessoa precisa de uma orientação, não há remédio melhor do que perguntar. Outro exemplo. Antes de segurar uma pessoa com deficiência visual para ajudá-la a andar, pergunte se ela precisa de ajuda e se você pode segurá-la. Escute o que pode acontecer se você não perguntar, mesmo que você esteja cheio de boas intenções para ajudar. Presta atenção, se você pegar a bengala do cego para guiá-lo ou empurrá-lo pelo braço, isso deixa desnorteado
e inseguro. Essas duas formas não funcionam. O ideal é que você ou a pessoa que vai ajudá-lo fique posicionado na frente dele. Ofereça o seu cotovelo dobrado ou o seu ombro. Dessa forma, a pessoa com deficiência visual consegue sentir seus movimentos. Se você for para um lado ou para o outro, ele sente também. Se você for para um lugar estreito, coloque o braço para trás. E a pessoa com deficiência visual consegue saber disso, consegue saber o que está acontecendo. Ajude, mas pergunte primeiro. Primeiro, se ele precisa de sua ajuda, por exemplo, para atravessar uma rua ou subir uma escada. Outra dica: ao falar, dirija-se sempre à pessoa cega ou com baixa visão e nunca a seu acompanhante. Fale diretamente para a pessoa com deficiência visual e não a pessoa que está do seu lado. Perda de visão não é perda de intelecto, da capacidade de raciocinar. E também não prejudica a audição e a fala. Fale num tom normal de voz. E ao conversar com um deficiente visual adulto, fale em tom normal e de forma direta. Eles não são crianças. Olhe para ele ao falar. Isso torna a voz mais audível e também ajuda a pessoa a localizar a sua posição. Evite mostrar sentimento de pena ou coitadismo com frases: ah, coitado, por que foi acontecer isso com ele? Tadinha dessa criança. Trate-o de forma natural e com respeito, pois ele é uma pessoa perfeitamente capaz. A pessoa com deficiência visual faz as mesmas coisas que eu e que você, mas usa técnicas diferentes. Dê direções precisas. Fale à esquerda na próxima esquina. É mais útil do que você falar lá. A comunicação é muito importante. Avise a pessoa com deficiência sobre degraus, sobre buracos. Nada de falar: ah, tem um buraco ali, ou apontar para algum lugar. Use sempre distância em metros e as direções esquerda e direita. Já imaginou quantos acidentes acontecem com a pessoa com deficiência? Como cair e bater a cabeça, mesmo sendo ajudado por uma pessoa que enxerga? Devemos estar atentos com os obstáculos no chão. E nós vemos alguns aqui, ó. Uma tampa, um esgoto sem a tampa. Aqui, um poste na guia do cego. Aqui outro exemplo, e aqui uma tampa de esgoto em relevo. E também temos que ficar ligados nas coisas que são penduradas nas paredes, como filtros de água e extintores. É cada susto que eles têm. Vamos ajudá-los de forma correta. E para isso, a comunicação verbal, a fala, é essencial. Essas dicas podem te ajudar a não cometer mais nenhuma gafe por aí e ajudar a construir ambientes mais inclusivos. Ah, tem mais dicas no próximo vídeo. E lembre-se, pequenas atitudes criam grandes mudanças. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!